Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor de matemática Marcos Guimarães. Estou aqui para gravar esse vídeo e orientar sobre o PED 5. Vamos lá? Então pessoal, o plano de estudo dirigido 5 do sexto ano, o subtema é Vivendo e Empreendendo. Na seção 5, que é a seção de matemática, começa com a seguinte questão. Leia o trecho da reportagem sobre a produção do lixo no Brasil. Só o Brasil produz 240 mil toneladas de lixo por dia. O aumento excessivo da quantidade de lixo se deve ao aumento do poder aquisitivo e ao perfil de consumo de uma população. Além disso, quanto mais produtos industrializados existir, mais lixo é produzido. Veja no gráfico ao lado o destino que é dado ao lixo produzido por nós. Analise tanto o texto como o gráfico e escreva 3 conclusões que podemos chegar após essa análise. Então você vai analisar o texto que eu acabei de ler, ou então esse gráfico aqui, e vai chegar a 3 conclusões. Eu vou falar uma conclusão para vocês entenderem o conceito aí, né? A gente pode falar aqui, primeira conclusão, a maior parte do lixo produzido no Brasil vai para os lixões, totalizando aproximadamente 76%. Essa é um tipo de conclusão, tá? Então aí você vai analisar e vai escolher 3. Não pode usar essa porque eu já falei, beleza? Número 2 agora. Você sabia que, em média, uma pessoa produz 1,5 kg de resíduo doméstico por dia? Pesquise a população da sua cidade e preencha a tabela com a quantidade média de lixo produzido em apenas um dia pelos seus habitantes. Então, o que vocês vão fazer nesse número 2, pessoal? A primeira coisa aí é pesquisar, né, quantos habitantes tem na sua cidade, tá? Então você vai olhar aí em Barra Mansa, né? Quantos habitantes tem aqui em Barra Mansa, tá? E aí é uma pesquisa que vocês têm que fazer. Suponha, né? Agora eu vou fazer uma suposição que tenham, sei lá, 1000 habitantes, né? Na minha cidade, na cidade Y, tem 1000 habitantes, certo? E aí eu quero saber o seguinte: qual é a quantidade de lixo produzida por essa quantidade de habitantes, né? Então o que você vai fazer? Por exemplo, se cada pessoa produz 1,5 kg, 2 pessoas produzem 3 kg. 3 pessoas produzem 4,5 kg. O que eu estou fazendo? Estou multiplicando. Então eu pegaria o 1000, que são 1000 habitantes, e multiplicaria por 1,5, né? E aí você vai resolver isso. Uma maneira fácil de resolver isso é o seguinte: se eu tenho 3 zeros, eu ando 3 casas para a direita com a minha vírgula. 1, 2, 3 e põe a vírgula. E nessa ondinha, o que você faz? Acrescenta 0. Então, na verdade, o resultado aqui é 1500, vírgula no final. Essa vírgula no final, a gente pode simplesmente omitir ela, tá? Então 1500 aí quilos de lixo diariamente. Esse seria um exemplo para a cidade Y de 1000 habitantes. Só que eu quero saber de Barra Mansa. Então pesquisem a quantidade de habitantes, tá? E ele pede para você preencher uma tabela. Então você vai montar uma tabela aí, né, com essas informações. Por exemplo, a cidade, certo? Habitantes, e aí o lixo, né? E aí você pode colocar assim, ó, em quilo por dia, certo? E aí você vai fazer uma tabelinha bonitinha com a régua, tá? E coloca as informações, combinado? O número 3. A reciclagem de 1000 kg de papel evita o corte de 20 árvores. Se em uma usina de reciclagem forem reaproveitados 5.000 kg de papel, quantas árvores serão poupadas do corte? E aí? Você pode fazer uma análise aqui também, ó. Se 1000 kg de papel evita
que 20 árvores sejam, né, cortadas, suponha, por exemplo, que em vez de 1.000 são 2.000 quilos. 2.000 quilos. Quantas árvores vão ser cortadas? Poxa, 2.000 é o dobro de 1.000. Então, acho que já dá para pensar sobre o resultado aqui da quantidade de árvores. É só um exemplo, tá? E, na verdade, o que a gente quer mesmo são 5.000 quilos. Então, com 5.000 quilos, quantas árvores seriam poupadas? Vamos pensar um pouquinho. Agora vamos para o número 4. Tá? Fala o seguinte. Considere uma empreendedora que utiliza caixas de papel reciclado para embalar seus produtos. Ela é uma empreendedora preocupada com as questões ambientais e que busca praticidade em seus negócios. Observando a imagem que representa a caixa aberta, quais figuras geométricas você pode observar? Então, olhando essa caixa aberta, quais figuras geométricas a gente consegue observar aqui? Ó? Aqui eu tenho uma figura. Aqui já aparece outra figura pode ser a mesma, tá? Pode ser o mesmo nome. Qual que seria a figura geométrica? Certo? Quantos vértices, faces e arestas possuem na caixa montada? O que a gente não pode esquecer? O vértice, pessoal, é essa pontinha aqui, ó, tá? Então, quantos vértices essa caixa tem? Eu não posso nem falar que vocês conseguem ver, porque tem alguns vértices que estão apagados, estão na parte de trás. Mas eu quero saber no total, quantos vértices essa caixa tem, tá? O que é a aresta? A aresta é a linha, tá? Então, quantas linhas, vamos falar assim, essa caixa tem, beleza? E o que é a face? A face, pessoal, é o plano, ó. Essa face aqui, isso é uma face, tá? É o plano. Então, quantas faces essa caixa tem? Qual é o nome do sólido geométrico representado pela caixa montada? Então, qual que é o nome desse sólido geométrico? Hein? Será que é uma pirâmide? É uma esfera? Aí vocês têm que pesquisar um pouquinho, tá? E a letra D. Pesquisa em sua residência objetos que podem representar o mesmo sólido geométrico respondido na letra C. Construa uma tabela relacionando o objeto, o número de faces, vértices e arestas. Então, qual objeto da sua casa que se parece com esse sólido aqui, que eu não vou falar o nome dele, né? Mas qual objeto? Por exemplo, uma caixa de sapato? Seria um exemplo. E ele quer que você construa uma tabela. Então, como que vai ser essa tabela aqui, ó? Objeto. Beleza? E aí você tem aqui faces. Você tem vértices. E arestas. E aí você vai relacionar, né? Então eu tenho aqui, ó, suponha que eu vou colocar meu primeiro objeto, uma caixa de sapato. Beleza? Aí você vai lá e vai contar quantas faces, quantos vértices, quantas arestas. E aí depois você vai escolher outro objeto aí qualquer da sua casa que tenha esse mesmo formato. Acho que pelo menos uns 3 já está de bom tamanho. Show? Continuando aí, pessoal. Tem o último exercício. É o último não, é o penúltimo. Ó, qual tipo de quadrilátero podemos observar nos prédios contidos no texto 2? O texto 2 é esse daqui, né? E tem crianças aqui na rua e estão ali esperando no ponto de ônibus, né? E aí passa o caminhão de lixo e uma criança disse que é o meu, né? E é o caminhão de limpeza urbana. Esse texto é uma charge, na verdade, sobre a desigualdade social no nosso país. E aí ele pergunta quais quadriláteros vocês conseguem observar. Então, vamos pensar aí, ó, onde que tem quadrilátero? Ó, vou falar um lugar que eu consigo aqui, depois vocês pensam os outros. Eu consigo já visualizar um quadrilátero aqui. Esse quadrilátero, ele tem uma imagem tridimensional, né? Uma perspectiva aqui, mas ele está representando aqui, eu imagino, né, uma placa normalmente representa um retângulo, tá? E aí você consegue ver outros também nessa imagem aí, tá? Então você vai lá, marca e escreve qual figura geométrica, qual quadrilátero você está observando. E agora sim,
O último exercício, o número 5, que é o seguinte: 4 amigos moram em São Gonçalo, cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Beleza? E aí eles falam, ó, Anitta, a lanchonete onde trabalho fica na rua Amador Bueno. Então, você sabe que aonde que fica a lanchonete fica na rua Amador Bueno. Cláudio, meu local de trabalho fica numa rua paralela de Sueli, entre as ruas Barão do Amazonas e Tibiriçá. Sueli, eu trabalho numa rua concorrente à de Renato. Aí o Renato fala, a oficina onde trabalho fica na rua Florencio de Abreu. Anitta e Sueli trabalham em ruas diferentes. E o local de trabalho de Sueli fica na esquina de rua onde Renato trabalha e a 3 quadras da rua onde Cláudio trabalha. Em que ruas trabalham Cláudio e Sueli? E aí, isso é um desafio. As ruas onde trabalham Cláudio e Anitta são paralelas ou concorrentes? A Avenida J. Gonçalves é paralela à Rua José Bonifácio? A Rua 7 de Setembro é concorrente com mais quais ruas? Só vamos relembrar aqui, né, o que nós temos aí. Paralela, pessoal, são aquelas retas que elas não se cruzam, tá? Só para a gente não esquecer aí, ó, são as retas paralelas. Elas nunca vão se cruzar, beleza? Agora, as retas concorrentes, elas se cruzam, tá? Então elas podem ser assim, ó. Se forem assim também é concorrente, ó. Ah, não se cruzou, mas se você continuar, porque a reta não tem nem início nem fim, eles vão se cruzar em algum momento, tá? Ah, mas e se for assim, ó, retinho, também é concorrente? É concorrente também. Essa aqui ela tem até um nome especial, porque quando ela é concorrente, mas faz ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, aí a gente já chama ela de perpendiculares, tá? Só que é concorrente? É. Por quê? Toda reta perpendicular é concorrente. Show? Agora, nem toda reta concorrente é perpendicular. Então, espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.